Olá, boa tarde. Boa tarde, Tudo bem? Seja bem-vindo. tudo jóia? Tudo certinho. Tudo certinho. Deixa eu só esconder esse fundo aqui que tá muito feio. Fique tranquilo. O SEMEAD colocou alguns banners. Não sei se você quiser também. Tem alguns banners do próprio SEMEAD. Foi? Ah, eu nem reparei. É, Eu consigo achar por aqui, né? acho que tá pelo site do SEMEAD. Quer ver? Deixa eu procurar aqui, eu te passo. SEMEAD. Fundos de tela. Pronto, vou te mandar o link aqui pelo chat. Ah, muito obrigado. Imagina. Aí tem os dois, tem o vermelho e tem o azul. Ah, Deixa eu ver aqui. Você é do terceiro trabalho, né? Aqui no capturando a isso. complexidade causal. Perfeito. Boa tarde. Boa tarde. Olá, professora, tudo bem? Boa tarde. Tudo. Eu quero confirmar que está o áudio, o vídeo está tudo certo para a gente não ter nenhum imprevisto durante Tá as certinho, apresentações. sim. Então tá, perfeito. Bem, Então vamos aguardar, temos um tempinho ainda, né? Já estou aqui a postos, vou deixar fechado o áudio e vídeo, mas assim que der, o meu é 14h53, confere com o de vocês? sim, Então tá, isso Tá, assim mesmo. que confere. fechar às 15 horas eu já estou voltando aqui, tá ok? Tá bom, professora. Você sabe só como eu faço essa inversão na horizontal? Ah, então, é engraçado. Pra gente fica ao contrário, mas pra pessoa que tá te vendo Ah, fica joia. certinho. Então tá É, certinho aí. tá Ah, joia. certinho. É que eu também, quando eu achei um estranho, né? Eu falei assim, nossa, mas tá ao É. contrário. Aí o pessoal falou, não, mas pra gente tá certinho. Então tá ótimo. Ai, ai. Obrigado. Imagina. São as modernidades da tecnologia. Que tem hora que deixa a gente na mão, né? É verdade. Tem horas que ela nos ajuda e tem horas que ela nos desafia. Faz o Tava favor vendo de. agora há pouco, não consegui assistir inteira, né? Mas a palestra sobre inteligência artificial aplicada à pesquisa, Hum, né? Então tava bem interessante também. Ele trouxe vários materiais ali para nós pesquisadores. E ao mesmo tempo que é como tudo na vida, né? Se você usar bem a ferramenta você né, tem grandes possibilidades, mas também ela acaba trazendo ali problemas sérios para a comunidade científica de uma maneira geral, né, para se pensar. verdade. Muito bacana. Eu acompanho ele até no Instagram e no YouTube, eu vejo alguns vídeos, ele é bem didático, assim, traz bem, bastante exemplificação dos prompts, né, de comando e tal. Né? É interessante. Eu E, de achei bem fato, legal. o ChatGPT ajuda muito, né? Por exemplo, a, É, a formular, abrir o horizonte, né? Às vezes você tem um tema e ele vai te dar alguns horizontes, né? Te ajudar na correção dos textos, né, da escrita. Mas, se a gente não utilizar certinho, vem dados equivocados, né? equivocados. Informações espúrias, né? É verdade. E às vezes eu sinto que ele mais como se fosse. É que o momento, às vezes, da escrita é um momento muito solitário. E às É vezes eu vejo ele como alguém que você possa conversar, né? um professor Olá, orientador. Vânia. Olá, É boa verdade. tarde. Tudo Evânia, bem? Tudo bem, e vocês? tudo Tudo jóia. certinho. Seja bem-vinda. Obrigada.
Mas é isso. Então, assim, eu acho que é que assim, o seu orientador não vai poder estar ali do teu lado, né, 24 horas ali quando você está tendo aquela ideia. E aí eu acho que as tecnologias elas nos ajudam nesse diálogo. Às vezes traz uma coisa ali que te coloca para pensar. Você fala assim, caramba, não tinha pensado nisso, né? Te traz alguns Os alguns insights, né? insights, né? Essas tecnologias nos ajudam nesse sentido. Mas acaba sendo um desafio usar e também eu fico imaginando também os orientadores acompanharem os trabalhos a Nossa, partir dessa, né? A gente que faz parecer para revista e tudo mais, como é que se acompanha isso, né? esse eu acho que é um grande desafio, viu? Existem alguns comandos, assim, de você verificar como a, a situação de plágio, essa questão, né? Tem uns comandos que você busca, né? Mas até que ponto eles são tão consistentes para verificar a escrita, né? É que são elas, né? Eu fiz alguns testes, assim, não sei se eu também estava utilizando as melhores ferramentas, mas eu fui lá, coloquei qualquer informação ali, por exemplo, no ChatGPT ou no Bard, peguei aquela informação, coloquei no Word, mudei algumas palavras, assim, mas assim, muito pouco, sabe? Só para ver o que que daria. Aí depois eu peguei isso e joguei lá. Aí colocou assim um índice super alto, assim, no- 95% que foi escrito por um humano, sabe assim? Eu falei, nossa, mas tá muito alto aqui para podia ter pego mais, né? Eu fiz alguns testes, mas talvez eu não tenha usado a melhor ferramenta, né? Assim, preciso testar. Eu vi que algumas que ele mostrou hoje lá eu não usei, né? Nunca tinha usado. Falei, vou usar Eu, para ver, mas achei eu interessante. coloquei no Google os alertas, né? Para todas as publicações relacionadas ao ChatGPT, para eu ir vendo o que vem sendo publicado e de vez em quando eu vou e acesso um desses artigos, né? Aí, em um deles eu achei assim alguns prompts para você fazer correção gramatical, correção de ortografia, correção de plágio também, né? Uhum. Testei assim, bem superficialmente, não sei se funciona com bastante afinco, mas a gente tem que ir fazendo esse uso, né? Com os plagiadores já convencionais também. É verdade. É. Mas é bem interessante, mesmo, é uma discussão muito boa. É a discussão do momento, né? A gente É, está falando aqui, Vânia, das IAs presentes na pesquisa, né? E os desafios que ela acaba trazendo e tudo mais. Então, é um desafio. Eu estava lendo Desafio. agora há pouco uma passagem sobre ética na ciência. Eu acho que mais do que nunca a gente vai tratar sobre isso, né? Porque Exato. combater essa tecnologia, acho que não é por aí que a gente vai conseguir, né? A gente vai ter que trabalhar a ética para tentar saber lidar com essa tecnologia, né? Eu acho que vai ser um grande desafio. É verdade. É verdade. Acho que nunca se falou também tanto sobre ética, né? Agora associada a essas tecnologias e tudo mais, porque eu já vi muita gente falar assim, você colocando os prompts corretos, você consegue lá ter um artigo, né? Assim, a preparação ali do texto. Não sei se vocês têm acompanhado, mas tem algumas pessoas vendendo a solução de faça seu artigo em um dia. Vocês já viram? Esse pessoal que está vendendo solução assim? No não, Não. YouTube. GPT não vi não. Aí tem assim, faça seu artigo em um dia. E aí, assim, a questão da ética tem que estar presente, né? Porque, assim, quem escreve um artigo sabe que não é um dia, não é assim, não é um dia que você vai fazer No, um mi- trabalho. pelo menos Então, 2 meses aí, para sair é, algo Porque se redondinho, a né? gente trabalhar lá na essência, né, da coisa, falar, olha, para que você está produzindo um artigo? Com que intuito? Com que propósito? exato, Aí não justifica você usar a ferramenta para alguém fazer, para alguma coisa fazer para você, né? Mas é eu acho que verdade. vai ser um grande desafio na ciência, sim. Já é, né? Agora vai ser ainda É, maior lidar com isso. Eu acredito que nós vamos passar é perto ainda. é verdade. Pronto. Por favor, professora, fique à vontade. Estava aqui nessa conversa boa aqui de início aqui falando das tecnologias. Eu estava ouvindo, não estava visível, mas eu estava fazendo as minhas coisas aqui e ouvindo vocês. E é um desafio, e eu diria que para a gente que já passou dos 50 eles são maiores ainda, né? Porque nós estamos num início, e
E sempre é mais complexo quando você já está acostumado, porque nós já estamos enraizados numa cultura diferente, né? Então, quem está entrando agora, que está no processo, que vai utilizando essas ferramentas de uma maneira sábia, com certeza vai incorporar, assim como a gente brinca que as crianças já nascem sabendo usar o celular hoje em dia, né? Uhum. Isso mesmo. Então, eu acho que é uma realidade, mas eu tenho a impressão de que a minha geração vai sofrer bastante, porque nós vamos ter que nos reinventar no sentido de reaprender a fazer as coisas. E o que a Vânia falou é bem pertinente. Nós, como uma nova tecnologia, por enquanto ainda acho que vale tudo, né? Nós ainda estamos nos regulando, nos conhecendo em termos de inteligência, né? e artificial e humano, essa hibridação aí de humano não humano. A Ilatura aqui para nos ouvir agora, né? É Mais do que mesmo. nunca. Mas eu acredito que é um caminho sem volta, né? É algo sem volta. A questão é como é que nós vamos lidar com isso. Mas está no nosso horário, já estamos 2 minutos, né? Embora É, seja uma conversa bem interessante, nós precisamos iniciar a sessão. Então, eu sou professora Márcia, eu sou da FURB de Blumenau. Eu não conheço Esdras, não conheço. A Vânia é minha colega de artigo, inclusive, né? Ela vai apresentar um artigo produzido em conjunto comigo. E nós temos mais um outro colega que deve estar entrando, né? São colegas, na verdade, a Ingrid e a Vânia também, que eu acho que não estão presentes ainda. Mas nós já vamos iniciando. Nós vamos fazer como organização a apresentação dos 3 vídeos primeiro, e depois a gente faz aí um bate-papo, uma conversa sobre as 3 pesquisas, pode ser? uhum. Pode ser. Professora, deixa eu só fazer uma pergunta. Claro, Aqui, o primeiro trabalho, os colegas ainda não estão. Eu posso começar pelo segundo, o terceiro, e depois eu volto e apresento o primeiro para ter tempo deles pode. entrarem? Posso fazer Pode ser isso? sim. Aham, pode ser sim, porque inclusive hoje de manhã eu tinha uma sessão e eu não conseguia entrar. Quando eu entrava, eu não tinha áudio, quando eu tinha áudio, eu não conseguia entrar. Então, eventualmente, eles podem estar com algum problema de acesso Aham, à plataforma. tá bom, perfeito. Pode ser assim. Uhum. Então, agora oficialmente, boa tarde a todos. Eu sou a Vanessa, eu sou doutoranda na FEA. Então, estou muito feliz aqui em estar aqui com vocês nessa tarde para a gente discutir temas tão interessantes aqui que já me deixaram cheia de ideias, mas também de muitos questionamentos assim para poder a gente discutir hoje. Eu vou projetar a minha tela rapidinho aqui. Só vou pedir para que vocês me digam se vocês estão conseguindo enxergar. Pronto, já apareceu aí para vocês? Sim? Ele Eu, Sim, tá aham. carregando. eu Para só mim tá vou. carregando aqui. Tá carregando ainda? Entrou. Entrou? Tá bom. Eu vou dar o play, eu vou deixar só alguns segundinhos, aí vocês me digam só se o áudio está saindo também, tá bom? Vou colocar aqui. Olá, eu sou Vânia Cristina, sou aluna. Tá saindo? Tá Perfeito. saindo. É Perfeito. assim. Olá, eu sou Vânia Cristina, sou aluna do doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis e Administração da Universidade Regional de Blumenau, em Santa Catarina. Vim aqui apresentar este ensaio teórico, elaborado junto com a professora Márcia Zaniewski da Silva, cujo título é Método na Pesquisa em Administração, o fio de Ariadne na busca pelo conhecimento científico. Este ensaio teórico utiliza a metáfora do fio de Ariadne, que é um elemento da mitologia grega, como um condutor para representar o caminho na busca pelo conhecimento científico. Em termos epistemológicos, esse guia se refere ao método científico, que é uma abordagem sistemática para a investigação da realidade. Assim como Teseu precisava manter contato com o fio para encontrar o caminho de volta no labirinto após destruir Minotauro, os pesquisadores também precisam manter contato com o método escolhido para alcançar o conhecimento de forma fiel e adequada ao seu objetivo de pesquisa.
especialmente útil no momento em que o comprometimento com a verdade em tempos de falsas notícias, as fake news, intensifica ainda mais a utilidade final da ciência para a compreensão da realidade. Num contexto em que a preocupação com a crise de credibilidade despertou ainda mais o interesse pela reprodutibilidade da pesquisa, questionamos de que maneira o método pode contribuir com o progresso do conhecimento científico? Ante este questionamento, o objetivo deste ensaio, então, é asseverar a importância do rigor do método para sustentar a falseabilidade e a reprodutibilidade do conhecimento científico. Neste ensaio teórico, o fio de Ariadne que guiou Teseu para fora do labirinto é uma analogia à necessidade de um caminho claro e guiado para a pesquisa científica e garantir a integridade e a validade dos resultados obtidos. Esse fio condutor representa um método para a ciência que auxilia, portanto, o pesquisador na condução dos seus estudos e demanda que o cientista atue com acentuada retidão e rigor em seu trabalho sob uma perspectiva funcionalista. O método científico ele é discutido sob diversas perspectivas epistemológicas, sem deixar de ser um meio válido para produzir conhecimento e orientar em direção ao conhecimento das verdades. Portanto, compreender os diferentes tipos de métodos, seja em versões simplificadas ou aprofundadas, proporciona não somente conhecimento, mas também progresso científico. Mas dada a complexidade dos estudos sociológicos, que se configura análogo a um caleidoscópio, em que uma diferente lente é capaz de distinguir uma mesma temática de acordo com a posição do pesquisador sob uma distinta perspectiva, apresentamos aqui uma proposta de reflexão neste ensaio limitada a uma perspectiva funcionalista, em que, de acordo com a classificação de Boyle e Morgan, trata-se de estudos pautados numa metodologia nomotética, ontologia realista, epistemologia positivista, antinatureza objetiva da ciência social. Portanto, no âmbito do paradigma funcionalista, os teóricos das organizações abordam frequentemente seu objeto a partir de uma estrutura de referência com base em pressupostos não discutidos. Na medida em que esses pressupostos são reforçados e reafirmados continuamente por diversos pesquisadores, o conhecimento passa, portanto, a ser assumido até que ele seja refutado, e assim garantindo um processo do progresso científico, em que o conhecimento se apoia, então, no princípio da falseabilidade e da reprodutibilidade, com base em pressupostos da ciência pós-positivistas. Quando falamos em falseabilidade, estamos nos referindo à questão de que não existe uma verdade única e absoluta na ciência. De acordo com Karl Popper, é possível uma teoria científica ser passível de ser falseada, quando uma observação ou um experimento posterior mostrar que o conhecimento atual tenha sido refutado. E quando tratamos de reprodutibilidade, nos referimos a encontrar relações na mesma direção com força semelhante, conforme relatado no estudo original, garantindo então que os métodos de estudos anteriores possam ser repetidos para reunir sistematicamente evidências sobre uma determinada questão de pesquisa. Diante deste questionamento, a reflexão que tratamos aqui nos mostra que o método, ele pode sim representar um fio condutor para o pesquisador, manter o rigor científico na busca pelo conhecimento, tanto quanto o fio de Ariadne guiou Teseu. Portanto, pesquisas realizadas sob a ótica da retidão científica garantem a falseabilidade e a reprodutibilidade da pesquisa, que são pilares essenciais da ciência. E diante desta reflexão, propõe-se que o pesquisador se guie por um fio de Ariadne, para assegurar ao máximo que o seu método de estudo seja utilizado com retidão e ética e garantir, assim, a reprodutibilidade do conhecimento científico. Neste contexto, o método contribui, portanto, na reprodutibilidade, representado aqui pelo fio de Ariadne, necessária para que a falseabilidade da ciência seja preservada. Ante essa discussão, compreendemos, portanto, que, diante de uma percepção de que não existe uma verdade absoluta sobre o conhecimento, a ciência provoca pontos de divergência em si mesma, por meio de novos paradigmas,
e, portanto, a reprodutibilidade da ciência é essencial para a perpetuação deste ciclo e para a garantia do rigor científico, garantindo assim um movimento evolutivo da ciência de forma contínua. E graças a esse movimento, a ciência alcançou o status atual. Eu trago aqui algumas referências utilizadas nessa apresentação e deixo meu muito obrigada, agradecimento pela oportunidade de trazer aqui a discussão dessa temática. Bem, vou passar para o próximo. O artigo a ser apresentado intitula-se Capturando a Complexidade Causal, uma abordagem qualitativa formal para a pesquisa explicativa. O contexto introdutório dessa pesquisa envolve a abordagem, a importância da pesquisa científica no contexto do avanço da sociedade, mas também evidencia a complexidade em áreas como as ciências sociais e a administração devido à influência de múltiplos fatores em eventos desse campo. Nesse sentido, a compreensão da complexidade causal pode ser alcançada por meio da abordagem de pesquisa explicativa, que tem como objetivo ultrapassar a mera descrição de um evento e buscar compreender as razões pelas quais ele ocorre, mesmo quando as informações disponíveis são limitadas. A teoria da causação por regularidade é um suporte filosófico por trás da pesquisa explicativa e envolve os estudos futuros como eventos causados pela regularidade de sua ocorrência em determinadas condições. Os métodos configuracionais comparativos podem ser úteis para analisar os padrões complexos de relações causais entre variáveis, capturando a interação entre eles. Dentre esses métodos configuracionais comparativos, a análise de coincidência tem se destacado por sua capacidade de lidar com maior complexidade causal e ambiguidades existentes nos modelos. Nesse sentido, estabeleceu-se a seguinte pergunta de pesquisa: como a utilização dos métodos configuracionais comparativos, especificamente a análise de coincidência, pode contribuir para uma análise mais aprofundada das relações causais em estudos sociais e de administração. O aporte teórico envolveu a pesquisa explicativa das relações causais e eventos complexos na área de administração. A pesquisa explicativa foi abordada como um tipo de pesquisa capaz de aprofundar o conhecimento e entender as causas dos fenômenos, causas essas que levam à ocorrência de outros eventos. A utilização da pesquisa explicativa é possível para perguntas do tipo por quê e como, potencializando a compreensão das relações de causa e efeito dos eventos. A relevância para a pesquisa explicativa no campo da administração envolve a característica dos próprios fenômenos, que são complexos e interconectados. O quadro 1 apresenta temas e perguntas em pesquisas explicativas no campo da administração. O suporte teórico continua com a filosofia da causação e as teorias de causação aplicáveis às ciências sociais. Nesse sentido, cabe um destaque para a filosofia da causação, a sua explicação. É um campo de estudo que busca explicar como o mundo funciona e como as coisas se relacionam desse mundo, sendo que uma das questões centrais dessa filosofia é a distinção entre condições necessárias e suficientes. Uma condição necessária é aquela sem a qual o evento não teria ocorrido, enquanto uma condição suficiente é aquela que por si só é capaz de produzir o evento. Por exemplo, uma tempestade pode ser uma condição necessária para a queda de uma árvore, mas não é uma condição suficiente, pois é preciso que haja um vento forte para que a árvore caia. As principais teorias da causação envolvem a teoria contrafactual, probabilística, intervencionística, mecanística e de regularidade. A teoria da regularidade tem uma ênfase na aplicação de métodos configuracionais comparativos para explorar as relações causais complexas nas ciências sociais. Esse é o nosso foco de pesquisa. O quadro 2 traz a síntese das principais teorias, suas definições e os métodos adequados, tendo ali a regularidade com os métodos configuracionais comparativos. A teoria da causação baseada em regularidade também é evidenciada no âmbito das suas propriedades, né, conjuntividade, disjuntividade e sequencialidade. Essas teorias de causação foram abordadas historicamente por Hume e Stuart Mill, em abordagens que relacionam a causalidade baseada em regularidade. No entanto, a partir de 2009 e mais pertinentemente em 2019, Baumgartner e Folk trouxeram as diferenças booleanas para a compreensão da causalidade, considerando a importância das propriedades já citadas na relação causal.
Então, as aplicações potenciais dessa teoria envolvem várias áreas, inclusive as ciências sociais e a administração. O quadro 3 traz a lógica das propriedades da regularidade de causação, evidenciando ali a conjuntividade, a disjuntividade e a sequencialidade, sua lógica booleana e os exemplos de explanação para cada uma dessas propriedades. Os métodos configuracionais comparativos finalizam o aporte teórico, demonstrando ali a sua relevância na relação entre configurações de variáveis, em vez de buscar variáveis isoladas, busca-se a atuação dessas variáveis conjuntamente. Há um destaque para o uso da CNA, que lida com a complexidade causal e permite a análise de múltiplas causas e seus efeitos, mas também há uma discussão entre a QCA e a CNA. A QCA é um método qualitativo formal mais conhecido e utilizado nas ciências sociais e na administração, porém tem limitações na análise das suas complexas relações causais, né? Ela envolve uma abordagem algorítmica do tipo top-down e suscita dúvidas sobre sua eficácia, justamente por não lidar bem com as múltiplas causas e a sequencialidade das relações causais. Para superar isso, a análise de coincidência foi desenvolvida por Baumgartner e ela busca lidar com a complexidade utilizando um algoritmo próprio e identificando condições minimamente necessárias e suficientes para inferir causalidade com base em uma teoria formal de causação. Ela adota, ao contrário, uma abordagem bottom-up, né, combinando valores de fatores em estruturas complexas que permite ali uma análise mais precisa e abrangente da realidade causal. A figura 1 traz a síntese da pesquisa explicativa para a compreensão da complexidade causal, com base nessa teoria já abordada, no nosso referencial teórico. A CNA busca identificar, então, padrões de relações causais a partir de uma lista de coincidências. Dentro dessa lista de coincidência, busca-se a instanciação de valores dos fatores de cada caso, como fatores bivalorados e multivalorados. Há uma atribuição de pertencimento, de pontuação de pertencimento para cada um desses fatores instanciados. E a CNA vai identificar, então, nesse contexto, os modelos causais de teorias mínimas livres de redundância. E as propriedades da CNA incluem consistência, cobertura e robustez, o que evidencia ali um aporte de confiabilidade e validade das pesquisas científicas. Um exemplo de código utilizado na CNA é demonstrado um pouquinho mais abaixo. O quadro 4 traz o exemplo de uma lista de coincidência com propriedades bivaloradas e multivaloradas. Na primeira coluna, evidencia-se a propriedade, o fator, o valor desse fator, a pontuação e as coincidências, que são os casos verificados. Os resultados da aplicação da CNA podem ser vistos em estudos sobre cadeia de suprimentos na rede pública, sobre marketing esportivo, sobre as mudanças organizacionais e sobre a gestão enxuta. Esses estudos evidenciam ali a identificação de configurações de variáveis e a compreensão de padrões configuracionais, para além das relações lineares, né, entre variáveis isoladas, ou seja, busca-se a conjuntividade, a disjuntividade, a sequencialidade. E as implicações práticas são a identificação de elementos-chave, o desenvolvimento de estratégias práticas, intervenções eficazes em abordagens integrativas e multidisciplinares. A CNA tem ganhado espaço em vários jornais internacionais e encontra-se disponível os principais estudos na biblioteca Zotero CNA Group, com 76 trabalhos até agora desenvolvidos. Essas são as nossas referências e os nossos agradecimentos. Muito bem. Professora, como que eu faço aqui? Eu apresento esse? Como é que você tem tido alguma orientação em relação quando o autor não está presente? É que aí a gente pode até apresentar, né? Mas não teria ninguém para poder fazer a discussão, né? Porque às vezes se tem uma pessoa, mesmo que não seja o autor, mas que fosse do trabalho, né? Aí a pessoa Sim, poderia estar representando, mas aí não teria, né? eu É, realmente fiquei. eu tenho um contato da Ingrid, que é a pessoa que está no artigo. Ah, se Ela você, está num grupo. se puder mandar uma mensagem para ela, Eu Então, eu mando poderia aqui. ir passando o vídeo, porque ela conhece é, certamente, né? E aí, se puder fazer, encaminhar e verificar o que aconteceu, se ela vai participar para a discussão depois. Ela Tá? ganha 8 minutos, né, nesse processo. é, Tá? Eu não a conheço, mas esse artigo meu ele foi indicado à premiação junto com um outro trabalho da Ingrid. E aí colocaram a gente no mesmo grupo aqui.
Então, eu percebi que era a mesma pessoa. Eu posso fazer um contato com ela prévio aqui Por para ver favor, se... Tá bom. por favor. Uhum. Quiseres ir passando o vídeo, Posso aí, passando? Tá sim, por bom, favor. Aí ela tem, se ela for entrar, depois a gente consegue descobrir. tá bom. Vou colocar aqui. Olá a todos, eu me chamo Ingrid e nesse momento eu venho apresentar para vocês um dos resultados de pesquisa que a gente tem desenvolvido no Programa de Engenharia, Gestão e Mídia do Conhecimento na Universidade Federal de Santa Catarina. Esse estudo especificamente tem como título Revisão Integrativa em Gestão, uma análise sistemática das tendências, desafios e oportunidades para a prática nas organizações. Ele foi desenvolvido por mim e pela professora Vânia Ribas Ulbricht. Como introdução, a gente traz para vocês que a pesquisa científica desempenha um papel fundamental na produção e expansão do conhecimento em diversas áreas do saber, né? Dentre as abordagens metodológicas utilizadas, destaca-se a revisão integrativa da literatura, que é uma forma de pesquisa sistematizada que coleta, analisa e sintetiza dados e informações de diferentes estudos publicados em áreas específicas do conhecimento. Nosso objetivo com esse estudo foi identificar, por meio de uma revisão integrativa, quais as disciplinas que têm utilizado essa abordagem, qual a estrutura adotada nesses estudos e quais foram os principais resultados obtidos. Dentro da revisão da literatura, a gente traz primeiro uma consideração sobre os aspectos da ciência como tal, que a gente encontra que a ciência busca explicar a ordem da natureza, como a percebemos e como de fato é. Ela tem como produto o conhecimento científico, que é um tipo de conhecimento que coexiste com outros tipos de conhecimento, como conhecimento artístico, religioso, etc. Né? Existe um aparente paradoxo, né, em que o cientista busca novos conhecimentos científicos, propondo teorias que são mais amplas, mais profundas e mais simples do que as que foram utilizadas anteriormente. A revisão da literatura sistematizada e de tipo integrativa como tal é uma forma de pesquisa que utiliza fontes e informações bibliográficas para a obtenção de resultados de pesquisa de outros autores com o objetivo de fundamentar teoricamente um determinado tema. A gente também traz as considerações de Torraco, que diz que a revisão integrativa é um tipo de revisão da literatura que revisa, critica e sintetiza a literatura representativa sobre um determinado tema de forma integrada, né? Considera tanto estudos teóricos quanto estudos experimentais e não experimentais, com a finalidade de uma compreensão mais abrangente de um determinado fenômeno ou problema. Especificamente na gestão, a gente encontra que historicamente, as revisões sistematizadas foram originadas na ciência da saúde, onde se busca reunir estudos empíricos para conhecer e sistematizar resultados, né? Mas considerando a capacidade que a revisão integrativa tem justamente de sistematizar e fazer um balanço do conhecimento específico, científico, né, existente, se considera, né, um método adequado também para as ciências sociais, especialmente na área da gestão. Dentro dos métodos, obviamente, a gente trouxe a revisão integrativa e a partir dos estudos de Botelho, Cunha e Macedo, a gente utilizou os 6 seguintes passos, né? Primeiro, a gente define a pergunta da pesquisa, que no nosso caso é essa, né? Quais as tendências, desafios e oportunidades para a prática da gestão identificadas na revisão integrativa até o momento. Em segundo passo, a gente define os critérios de inclusão e exclusão. Depois a gente fez a identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados para determinar sobre quais a gente ia realizar a leitura completa e utilizar dentro da análise. Logo, a gente fez a categorização dos estudos selecionados, em seguida, a análise e interpretação dos resultados e termina não com a revisão e síntese do conhecimento.
Dentro dos resultados, análises e discussão, a gente traz, então, o primeiro resultado da busca que a gente fez nas bases de dados. A gente considerou essas 4 bases de dados, encontramos 53 artigos no total, mas depois das análises, né, de identificação e categorização dos estudos, a gente ficou com 17 artigos considerados na totalidade. Ainda dentro dos resultados, as áreas ou as disciplinas abordadas foram essas, né? Então, em primeiro lugar, empreendedorismo, responsabilidade social corporativa, marketing, aprendizagem organizacional, empresas familiares, gestão responsável, Lean, inovação, modelo de negócio, resiliência organizacional e criatividade. O que a gente encontra como tendência desses estudos? Então, já partindo para a análise dos resultados desses estudos, né? A gente encontra que os autores buscam dar ou encontrar ou determinar regras de ouro, regras que se apliquem a um determinado conjunto ou uma área desses temas, né? Segundo, uma classificação e quantificação do conhecimento produzido. Então, é uma maneira de entender e de organizar todos os conhecimentos que foram já realizados sobre determinado tema. Terceiro elemento, terceira tendência, a gente encontra as propostas de propostas de ações ou estratégias, né, como se fosse planos que saem como resultados dessas análises a partir dos estudos anteriores, a criação de modelo e organização de quadros sintéticos também, né, como parte de um corpo de conhecimento. Como desafio, a gente encontra a necessidade de preservar ou de perseverar no método, né, que os pesquisadores sigam fortalecendo esse método, e também se aponta como desafio a habilidade dos pesquisadores justamente de organizar esses resultados de uma maneira que gere realmente um novo conhecimento e valor, não? Como oportunidades são apontadas a possibilidade da continuidade da pesquisa, com ampliação da busca de novos resultados, quer dizer, eu posso fazer hoje uma pesquisa integrativa sobre determinado tema, e em um par de meses ou em alguns anos, voltar a pesquisar para ver se encontramos os mesmos resultados, né? Considerações finais, a gente apresenta aqui, né, o presente estudo teve como objetivo principal encontrar as tendências, desafios e as oportunidades para a prática da gestão, identificada então em revisões integrativas até esse momento. Para chegar à resposta, foi realizada uma revisão integrativa utilizando as bases de dados mais relevantes na área da gestão. A partir da análise realizada sobre os artigos, pôde-se encontrar algumas tendências na maneira de apresentar as informações dos estudos e como estas eram organizadas para gerar novos conhecimentos. No que concerne aos desafios, está, antes de tudo, a necessidade de consolidar a revisão integrativa como método efetivo para os estudos desenvolvidos nas áreas sociais, fortalecendo o método e difundindo os benefícios desse tipo de pesquisa. Aqui estão as principais referências. Muito obrigada. Pronto. Pronto. Aqui. Bom, independente se a colega vai conseguir acessar ou não, acho que nós podemos ir iniciando. Ela mandou mensagem, professora Márcia, dizendo aqui que não poderia estar. Eu moro fora do país e pelo fuso horário ela teve problema lá e não conseguiu estar presente, tá? Uma pena, mas então, ok, vamos seguir. Nós tivemos o primeiro, então, na sequência, o primeiro artigo é o artigo apresentado pela Vânia. Vânia, você gostaria de fazer algum comentário antes que eu vou pedir, na sequência, ver se o Esdras quer fazer algum comentário também. De repente, antes de eu passar a palavra para o Esdras, você comentar a motivação, comentar um pouquinho sobre essa nossa pesquisa? Então, quando a gente trata, né, trouxemos essa abordagem do fio de Ariadne, então na mitologia coloca-se essa ideia de que Ariadne colocou o fio, né, um novelo, para ajudar o Teseu se guiar para entrar no labirinto e destruir o Minotauro, né? Na mitologia, Minotauro representava a ignorância, então ele ia lá e destruía a ignorância
buscava o conhecimento e voltava para fora da caverna e encontrava com Ariadne. Então, a gente começou a trabalhar essa abordagem, essa analogia, no sentido que, quando um pesquisador ele vai atrás de uma pesquisa, ele se preocupa e se desenvolve, qual que é o compromisso dele? O compromisso dele é com a verdade, ele quer buscar a verdade. Ele tem consciência, né, de que não existe uma verdade única, mas ele tem esse comprometimento em fazer a pesquisa em busca de uma verdade, daquilo que, bem fundamentado, justifica aquela verdade que ele está buscando. Então, o que que a gente viu, inclusive a gente percebe na apresentação da Ingrid, né, e até na hora que o Esdras, diferente seu nome, ele trouxe esse método, essa proposta, a gente percebe o grande desafio que é trabalhar na ciência, na pesquisa, sem perder essa referência do método, do caminho que eu vou seguir. Então, a professora sempre discutia muito, né, o fio condutor. E o fio condutor faz muito sentido para a gente, porque dependendo da perspectiva que você parte, você pode chegar a um outro resultado. Então, eu entendo que dentro da ciência, desse compromisso ético do pesquisador, de abordar aquela verdade a melhor verdade que ele encontra, ele precisa se manter fiel a um caminho, para não se perder no meio desse caminho, né? E então foi esse o propósito, esse foi a discussão, né? Refletir sobre isso, o que que significaria esse caminho do pesquisador. Quando a gente vai estudando aí na epistemologia, a gente vê que é um caminho longo, né? Uma abordagem longa, com vários processos, os paradigmas, e aí faz a gente repensar de que forma que esse conhecimento ele vai evoluindo e vai transitando aí no conhecimento. Então, essa foi a inspiração, né? Entender qual era o desafio para o pesquisador se manter o mais fiel possível àquela intuição, aquele objetivo de pesquisa dele. Então, é tratar o papel do método como um guia. Foi esse nosso principal propósito, né? Ok, obrigada, Vânia. Essa pesquisa, essa pesquisa, ela surgiu da disciplina de epistemologia. A Vânia e eu trabalhamos o artigo. Normalmente eu solicito um artigo teórico aos alunos de epistemologia, numa perspectiva de reflexão, de ajudar o processo de desenvolvimento do potencial intelectual do doutorando, nas perspectivas epistemológicas, e sociológicas envolvidas, né, com a ciência. E a Vânia abraçou a proposta e desenvolveu uma pesquisa que foi muito gostosa de produzir junto com a Vânia enquanto parceira. Eu não sei se o Esdras gostaria de comentar algo, a Vanessa. Eu gostaria de parabenizar o trabalho. Eu acho que assim, a Vânia tem tanto a escrita quanto a fala, né, bem assim, bem sutil, bem suave, né, e para tratar sobre essa questão de construção dos caminhos mentais, né. O método é justamente isso, né, Vânia? E lá na minha dissertação, lá atrás, em 2019, quando eu estava retomando esse estudo acadêmico, né? Hoje eu faço o doutorado, mas eu fiquei 10 anos entre a graduação e um mestrado, né? Então, quando você vai retomar uma pesquisa científica, né? A primeira frase que a professora, minha orientadora, me trouxe foi justamente que o método, ele é o caminho, né? Onde você demonstra suas construções mentais, né? Parafraseando ali o Richardson, 2007, é onde você consegue traduzir, né, o caminhar da sua pesquisa, né, para que você demonstre que encontrou um resultado e, ao mesmo tempo, você torne confiável os caminhos que você percorreu, né, válido e confiável aqueles caminhos que você percorreu. E o seu artigo ele é interessantíssimo, principalmente para o pessoal que está iniciando na pesquisa, iniciando essa sessão metodológica, né, compreender o que que é o método, qual a utilidade do método, por que que é imprescindível você descrever, né. Tem até uma regra de ouro que diz o seguinte, que tudo que estiver escrito tem que ser feito e tudo que for feito tem que estar escrito, né? Então é justamente você demonstrar as suas habilidades ali na sua construção mental, né? Desenvolver como você coleta os dados, como você analisa, como você faz a triangulação desses dados. Então é um artigo muito gostoso, palpável de ler e estimulante assim para quem está iniciando a pesquisa. Então
os méritos são devidos aí a você, a professora Márcia, pelo bom trabalho. Obrigada. Eu não sei, Vanessa, se no protocolo você conversa também, mas como nós temos tempo e você também é da academia, também é doutoranda, se você quiser se manifestar, nós estamos aqui bem à vontade. Então, já que a senhora deu a oportunidade, eu fiquei. Ontem eu estava, né, como liderando uma outra sessão, e é muito interessante como as duas sessões que eu tive a oportunidade de participar, as duas estão conversando entre si. E ao ler o trabalho, e parabéns pelo desenvolvimento do trabalho, ele é muito gostosa a leitura, né? Assim, é como o próprio Esdras falou, é leve, né? É convidativa, mas ao mesmo tempo também te leva a ampliar, né? Você fica ali tendo outras ideias a partir daquilo que está colocado, e é muito interessante. E aí tem uma parte lá no texto que vocês colocaram assim, né? Que estão trazendo a questão da reprodutibilidade. E aí vocês colocam que os pesquisadores devem duvidar dos resultados da pesquisa, incluindo os próprios, devendo reinvestigar sempre, mas que um desafio seria a transparência com relação ao método e os dados de pesquisa, né? E essa parte me chamou muita atenção, porque realmente é um dos maiores desafios, até porque aí vem a segunda parte que conversa com a discussão de ontem, que aí vem minha pergunta, que se por um lado os pesquisadores hoje, claro, a gente tem que falar do rigor científico, de você ter o método, né, como esse fio condutor sustentando todas as decisões que são tomadas ao longo do caminho, e que a gente, né, precisa ter essa questão aqui dessa transparência, como que nós conseguimos equilibrar esses dois pratos da balança, sendo que o outro prato é muitas vezes essa pressão por produtividade que existe hoje dentro da academia? Então, além do seu trabalho, nesse ponto veio puxa vida, o que ela está falando aqui é interessante e leva a gente a pensar, porque hoje você é pressionado. Então, assim, você pode ver que todos, assim, não é um programa, a gente criou um modelo né, de foco na produção, na quantidade de artigos. Eu tenho desculpa me alongar, mas só para contextualizar rapidinho, eu tenho uma colega, né, muito querida, e que ela ficou muito tempo, assim, Esdra, também afastada, né? E coincidentemente, meu do mestrado para o doutorado também foram 10 anos. Eu falei, vou esperar um ano só, passaram 10. E ela foi voltar e ela achou que para o currículo dela ficar atraente, ela tinha que encher o currículo dela de artigo. E vocês devem acompanhar essas revistas que ficam mandando pague tanto e publique, mas não estou falando revista de alto impacto, estou falando revistas predatórias, né? E ela investiu um baita grana e chegou toda feliz, falou, pô, Van, estou com o currículo agora super forte, vou para o processo e vou conseguir. E aí você fica numa posição difícil, né? Como é que você dialoga sobre isso com alguém num movimento desse, né? É mais isso que eu trouxe aqui para a gente pensar junto. E aí talvez venha aquilo que nós estávamos conversando antes, de maneira informal, que é a questão da ética, porque a questão das revistas predatórias que você aborda, que são muito importantes, as áreas únicas, muitas têm são usadas Tá como cortando, a Vanessa. 3, 4. Márcia, a gente não te Vocês ouve, estão... tá. Ixi, parou, né? Parou, Parou para vocês também? parou sim. Parou também. E nesse instante mesmo eu saí, me desconectei sem nem ter feito nada, né? Eu acho Aí eu que vi que você caiu e voltou, né? foi, Eu também vi. do nada ele desconectou e Aí, ó, voltou ela de novo. caiu, tá vendo? Ela caiu. Pronto. Mas justamente isso, né? Pior assim, que tem alguns professores na academia que estimulam, né? A gente até publicar, né, nessas revistas, né? Eu mesmo tive que ficar fugindo de uma, professora, a gente tinha um artigo pronto na disciplina. Ah, mas tem a revista tal, a gente faz aí um rateio, todo mundo paga e tal, não sei o que tal. Mas assim, não é bem quisto, né? Então, não adianta você. A gente fica meio que forçado mesmo a produzir, né? Mas também não adianta você vir com determinadas produções que até os pares vão te avaliar de uma forma muito negativa, né? Então, acho que Pois é, desde né? contribuir para um processo, acho que prejudica, na verdade. E essas revistas já são conhecidas, assim, né? Uma boa parte delas. É Tive uns, verdade.
Pode falar, Pode- pode falar. Não, é verdade, e às vezes a gente fica numa posição delicada, porque você veja, né? Como é que eu vou falar com uma pessoa que é uma pessoa querida, né? Você chega para ela e fala assim: olha, então, todo esse dinheiro que você colocou aqui, né, não vai te trazer aquilo que você acha que você deveria, né, ter de retorno. Então, é um negócio complicado. E às vezes também tem essa discussão, né? Porque assim, eu acho que às vezes um grande periódico, com um bom processo de avaliação por pares, mas que cobre alguma coisa para publicar, a gente tem que saber que eles também têm custos, né? Eu acho que aí a natureza seria outra. Agora, aquele que, tipo, você nem passa por avaliação, ele só manda assim: olha, vi o seu trabalho publicado no lugar tal, publique conosco, já está validado pelos nossos especialistas, né? Sem nenhuma E- contribuição, né? exato, e não se fala de contribuição, né? Então, eu fiquei pensando muito no momento que eu li isso aqui, essa provocação foi muito legal. Deixa eu ver se a professora consegue falar agora. Agora eu acho que eu voltei. Voltou. Voltou, Pronto. voltou. Ótimo, ótimo. Tá ótimo. Ficou travando, me perdoe. Não, eu estava, para fechar, eu estava comentando que as questões envolvem muito as questões de ética, que são muito subjetivas. Se nós analisarmos essas revistas pagas, ela pode implicar uma seleção de concurso, inclusive. Você tem, dentro da pontuação de concurso, um dos aspectos é a produção. E nós temos várias dessas revistas que, infelizmente, ainda estão pontuando. Então, ela pode, por exemplo, favorecer uma bolsa uma bolsa CAPES para mestrado ou para doutorado, né? Ela pode favorecer o ingresso. E aí a questão é, aparentemente, a sua fala é que a sua conhecida agiu de uma maneira ingênua, não entendendo as questões, né? Mas a gente vai ter um processo em que, eventualmente, você vai estar usando numa perspectiva efetivamente de trapaça, vamos pensar assim, né? Mas a gente não pode esquecer que, ao longo da história, a má ciência também existe, ela é inerente à própria natureza do ser humano. O que cabe, e aí eu me coloco enquanto professora de epistemologia, né, enquanto formadora de novos pesquisadores, é trazer isso à tona, né? É resgatar o fio de Ariadne, né, Vânia? Para que efetivamente a gente possa deixar isso ao atributo da decisão humana, né? Todos nós temos livre-arbítrio e a gente pode decidir que pesquisador a gente quer ser. E isso, efetivamente, eu acho que não vai ter inteligência artificial que vai tirar isso em relação ao ser humano, né? Essa Enfim, semana teve a divulgação de um pesquisador aí, que ele é o segundo maior pesquisador segundo não, o primeiro maior pesquisador do mundo, e o segundo maior pesquisador estava muito distante dele, né? Então, assim, bastante desproporcional ele numa média de publicação de um artigo a cada 2 dias. Então, Uau. ele foi colocado em xeque, estão sendo vistoriados esses trabalhos deles, né? Então, é isso, a produtividade tem levado, né, a algumas pessoas que acabam se permitindo margear a ética e a moral, né? E realmente tem publicações aí que não tem contribuição nenhuma, o falseamento de dados, inclusive, para fazer a pesquisa. Às vezes a pesquisa é válida, mas os dados obtidos foram obtidos de uma forma espúria, né? E aí a exatamente. pesquisa gera informações que não são verdadeiras, etc, né? Exatamente. A gente pode voltar a essa discussão depois, mas antes que interrompa novamente a minha internet, eu acredito que o Esdras gostaria de ouvir um pouco, acredito que da minha percepção em relação à pesquisa de vocês. Aí depois a gente tem ali, porque a gente tem até as 16h30, então a gente pode ficar aí fazendo essa conversa que está bem interessante. Eu gostei muito da pesquisa. Antes de te fazer qualquer colocação, eu queria entender a tua motivação em relação a esse tema. Eu bebo da mesma fonte de um professor meu que é a inspiração para a temática, né? A angústia pela busca de um método qualitativo que me trouxesse a mesma robustez, né? A mesma confiabilidade dos métodos tradicionais da pesquisa quant, né? Por exemplo, a modelagem de equações estruturais. Tanto a modelagem de equações estruturais quanto
os métodos configuracionais comparativos, né? Eles estão dentro da teoria de causação, né? Por regularidade. As modelagens estão ali numa face probabilística e os métodos configuracionais estão ali numa fase de regularidade, né? A diferença entre ambos é que os métodos configuracionais comparativos, eles buscam, assim, relações de cadeias causais e estruturas causais, né? Ou seja, todos os fatores contribuem de algum modo e nós vamos avaliar em que medida eles contribuem, como eles se organizam entre si em termos de sequência, em termos de conjunção, né? Articulação em forma de cadeia. E os métodos de regressão, por exemplo, né? E a modelagem de equações estruturais, eles trabalham em cima da variância de um fator, né? Ou seja, aquele fatorzinho, ele tem um percentual de contribuição que junta com outro fator que tem um pouquinho mais de contribuição, e no somatório de todos eles ali, quando a gente vai na tabela de variância média extraída, né? A gente observa esse somatório de percentuais e vai dar um dado percentual de contribuição para o conjunto geral, né? E os configuracionais comparativos buscam avançar um pouco nisso, né? Existem fatores que não podem ser equivocados, né? Assim, não podem ser retirados só porque sua contribuição for menor. Dentro de uma cadeia causal, ele tem uma contribuição, ele pode não ser o primeiro dentro de uma sequência, mas ele tem uma contribuição dentro de uma sequência para o conjunto final ali de explicação de um dado fenômeno, né? Então, de muito buscar, ele encontrou a QCA, que é um método mais conhecido, né? Utilizou inclusive em sua tese, e aí, com um pouco mais de afinco, né, foi buscando, encontramos aí a CNA, que está despontando, só existe uma tese no Brasil, e eu vou aplicar dentro da minha tese, e foi por isso que eu busquei, assim, né, um método qualitativo robusto, qual a discussão que está por trás dele, né, e aí, ótimo, me inteirando dele, eu vou agora para a discussão dentro da minha tese, né, eu posso até explicar um pouquinho mais ou menos quando eu estudo, como eu estudo ele dentro da tese, mas como foi um fruto de um estudo que eu tive que fazer com muita consistência, eu acabei compilando em um artigo que felizmente foi aprovado e inclusive encaminhado para indicação de premiação, né? Fiquei muito feliz com isso. Foi o primeiro SEMEAD meu e essa pequena façanha. Isso é ótimo, parabéns. Realmente, eu parabenizo você o Jonatas é seu professor, seu orientador. É o Jonathan. Ele não é o orientador, mas ele foi assim o balizador. Vai acabar sendo um co, né? Um Uhum, co-orientador. sim, sim, sim. Deixa me interessei bastante pela os dados da tua tese, quando tu está se remetendo à pesquisa qualitativa, a coleta vai ser por survey? Isso aí, o método ele permite várias abordagens com relação à coleta de dados, né? Você pode fazer uma pesquisa, por exemplo, com base em entrevistas. Existe uma metodologia que é a análise de conteúdo de Honey, que é onde você monta ali umas estruturas de tipo mais ou menos espelhado no Survey, mas não é o Survey propriamente dito. O Survey, você pode utilizar o Survey, pode utilizar o- a perspectiva baseada em cenários também, só que existe formas de você transformar esse banco de dados para um banco de dados configuracional, né? E Uhum, existe assim algumas metodologias específicas para você operacionalizar isso, né? Você vai trazer a inversão dos itens, trabalhar com a frequência desses itens, depois ir organizando para que ele se torne um banco de dados plausível de leitura pelo R, né? E aí você entra com a codificação do software da CNA, sim, né? A CNA tem um código, uma codificação, né? sim. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu vi que você tem uma ênfase muito grande a um autor, e eu fui até conhecer um pouco mais o trabalho, né? Que é o Baumgartner. Isso. Basicamente, é ele que propõe essa metodologia, É, que redesenha ela para essa perspectiva? isso. Paul Gartner, ele é um filósofo, né? E aí ele vem Uhum, trabalhar a discussão filosófica dentro da causação, na ciência, né? E dentro dessa grande discussão, ele compreendeu a necessidade de desenvolver um método mais robusto e mais confiável, porque na observação dele, ele fez vários benchmarks, né? A QCA, que é um método mais tradicional, ela não consegue representar a robustez necessária justamente porque ela trabalha com aquela perspectiva de cima para baixo, né?
Ou seja, você verifica quais são os fatores que têm mais influência e daí você vai conjecturando os demais, né? E ele compreendeu que, assim, na verdade, existia uma necessidade de entender fatores que atuam conjuntamente, né, que é a conjuntividade, fatores que atuam junto com outros para buscar um mesmo efeito, né, então, a disjuntividade. E existe uma sequência em ordem de prioridade desses fatores, né, que é a sequencialidade. Então, ele trabalhou nessas três propriedades, desenvolveu o método, testou comparativamente com o mesmo banco de dados com a QCA e concluiu, né, em 2009, que esse era um método muito robusto, né? E aí Uhum. desenvolveu, né, através da lógica booleana, em 2019 ele aprimorou isso e vem sendo realmente ganhando o prestígio aí na academia, né? E tu chegasse a buscar, tem alguma pesquisa que, de repente, critica no sentido de avaliar criticamente, ou critica no avaliar criticamente a proposta dele? Você É, chegou a atu- acessar, digamos, porque você traz em relação à metodologia anterior que ela é top-down, né? E essa se isso. sobressai por não ser. E tem alguma crítica já apresentada a essa metodologia, no sentido de qual seria uma falha ou algo que ela precisa ainda evoluir? Busquei até, inclusive fazendo o artigo, eu falei, sim, mas e a limitação? Eu preciso trabalhar uma Sim, limitação. Qual é a limitação da CNA, né? E uhum, assim, não se identificou ainda essa limitação dentro das discussões das pessoas que, né, dos acadêmicos que entendem com mais propriedade o método. Ele ganhou uma robustez por ele tratar esses benchmarks com a QCA, que já é conhecida, né? Então, ele discutiu muito a QCA, explicou bem como era a QCA, e em cada pormenor da QCA ele foi dizendo por que a CNA conseguia algumas vantagens, né? Então, o método ainda está sendo conhecido, né? Existem, na atualidade, em torno de menos de 80 trabalhos publicados, inclusive no Brasil só uma tese, né? Como eu falei. Então, assim, eu sei que deve surgir alguma crítica, né? Mas na atualidade ele tem sido discutido por conta desses benchmarks que foram feitos, de uma teoria de um método que já é consistente. Ele conseguiu comprovar que a CNA, de fato, ela tem vantagens, né? E aí, uhum. então não foi refutado, né? Uma sugestão que eu te faço é que, eventualmente, eu acessei ao autor e as obras deles, assim, não são comerciáveis, né? Na perspectiva do produtivismo que nós falávamos antes, né? E, Quem é o autor? Então, assim, o autor não é um autor de expressão ainda, né? isso. A academia, às vezes, é lenta até ela encontrar uma teoria e começar a consumir. Às vezes, esse gap é curto, mas às vezes esse gap é muito longo, né? Então, nós temos, a minha área é a contabilidade, mais especificamente a controladoria. Nós temos alguns autores que publicaram em 2003 e que ainda são os trabalhos ainda mais citados da nossa área. Então, têm um consumo muito longo. E talvez ele esteja nesse limbo ainda, ganhando ascensão. Uma sugestão que eu faço, de repente, para a tua tese, quando você vai discutir o método, é trazer a relevância de propor algo novo. Porque, como você não tem ainda, digamos assim, uma avaliação crítica disponível na literatura, deixar explícito por que eu vou fazer mais do mesmo, se uma das propostas buscando o fio de Ariadne, né, lá da Vânia, né, uma das propostas é buscar perspectivas diferentes, é a parte do doutorado, né, de um doutorando, um compromisso dele buscar formas diferentes. Então, buscar de alguma maneira deixar isso explícito na tua justificativa, né? Então, a proposta de buscar alternativas que solucionem limitações de um método recorrentemente utilizado, eu não sei como é na administração, mas na contabilidade gerencial, equações estruturais, assim, é muito forte, né? É muito forte. Na administração também.
E né? ele acaba Então, eu acho que construindo você também uma... deveria buscar isso como um gancho para que alguém não faça isso que eu estou fazendo contigo agora, de provocando, né? Assim, mas qual é a Uhum. relevância dessa pesquisa para você sustentar ela como o método adequado para a tua tese? Já traga o contrário, né? Provoque, eu vou fazê-la por ser algo novo, por propor algo diferente que resolve problemas que não são resolvidos pelos métodos tradicionais. Porque aí você já tira... você já deixa o avaliador sem chão para ele te criticar nesse sentido, sabe? Perfeito. Foi Aí ótima agora... sugestão. Oi? Foi ótima sugestão. Isso pensando na tua tese, aí, fazendo um bate-papo para além do artigo. Especificamente em relação ao artigo, olhando ali na introdução, onde você apresenta a tua pergunta de pesquisa, eu talvez deixaria ela mais objetiva. Talvez a seguinte questão ali, você, portanto, no campo dos métodos de configuração comparativa, configuração comparativa, enfim, né? Aí Uhum. você vem como a CNA pode contribuir para a análise aprofundada, porque aí a tua pergunta fica menor, né? Perfeito. Deixa isso como um antecedente. E eu tiraria o mais, o more ali, porque uma aprofundada já daria conta, tá? E talvez você delimitar melhor, porque você sempre deixa nos estudos sociais, na pergunta está estudos sociais e gestão, mais adiante você traz estudos sociais e administração. Como você vai direcionar provavelmente para um journal na área de administração, eu sugeriria que você deixasse, se for uma revista nacional, deixasse a administração, que é o que a gente consome mais, tá? Porque, às vezes, para nós, a gestão, né, o management não remete ao que nós entendemos em função dos cursos de administração, tá? E se Perfeito. você deixa estudos sociais, eu acho que abre muito, porque a gente tem muita coisa em termos de estudos sociais. Não sei, eu acho que fica melhor para você discutir, tá ok? Perfeito. Depois do quadro teórico, no começo do quadro teórico, tem 3 parágrafos que eles, em alguns momentos, as ideias se repetem. Não, eu trouxe um exemplo no começo do quadro teórico, mas às vezes acontece de você estar sendo repetitivo, talvez retira isso. Mas ali você tem, por exemplo, tem 3 fases seguidas que você apresenta o porquê e o como, talvez juntar numa frase só e trazer o assunto, o porquê e o como, em 3 perspectivas, sem ter que repeti-la 3 vezes a mesma expressão, tá? É uma outra sugestão. E também, eu gostei muito das tuas perguntas, que você traz ali, os temas, assim, são de uma profundidade para a discussão muito boas. Parabéns, não é fácil construir perguntas de pesquisa, e as perguntas que você traz aqui são muito boas, muito pertinentes para desenvolver pesquisas. Mas elas sumiram depois lá no teu capítulo 4 e nas conclusões. Então, talvez se você conseguisse, de alguma maneira, articular como é que, né, a tua proposta poderia resolver essas questões ou contribuir com essas questões para retomá-las, seria muito, muito interessante, tá? Daí, depois, quando você traz sobre a filosofia da causalidade, talvez aqui e também na teoria da causalidade, talvez aqui foi onde eu acredito que é o que eu senti, talvez seja pela a minha vertente epistemológica. Eu senti que ela ficou periférica. O que eu quero dizer com isso? Que você conversa com autores que são derivados das discussões. Você traz Mill como autor principal em algum momento, mas muitos dos autores com quem você conversa são autores que estão citando os autores, e não efetivamente o filósofo, que nem é o caso do próprio Baumgartner. Uhum. O que eu sugeriria, talvez, é que
Até porque quando a gente vai pensar na perspectiva de Mills e de Hume nessa tua discussão, eles têm contradições. Eles não, né, em alguns momentos eles divergem em relação à opinião deles. E quando você conversa com os dois aqui, isso não fica muito claro. Então, às vezes dá a sensação de que é um entendimento ingênuo sobre essas relações. Mas, ao mesmo tempo, eu não percebo que a contribuição do artigo esteja nessa configuração, nessa discussão, e sim na discussão da tua do método do que você oferece. Então, a minha sugestão talvez fosse suprimir, trazer como uma introdução mais simplificada no capítulo 2, né? Uma introdução da concepção ontológica e epistemológica dessa tradição, fortalecer, talvez, e você vai ter muitas críticas em relação a equações estruturais. Nós temos o nosso colega aqui da matemática, ele detesta equações estruturais, né? Para ele, assim, isso não tem cabimento. Então, talvez você possa dar maior robustez, você tem um comentário pequeno para... de qualquer forma, o artigo também está robusto, ele está com quantidade, com muitas páginas, né? Dependendo do journal que tu vai mandar, vai ter que cortar. Então, eu recomendaria que você cortasse essa, desculpa, porque não é a tua proposta. A tua proposta está em mostrar a relevância, né, desse processo para minimizar fragilidades que a outra proposta, o outro método tem, né? Então, eu penso que poderia ser interessante nesse sentido, tá? Excelente. Como? Não, excelente. Gostei muito aí das ponderações. Porque eu acredito que você pode diminuir o teu artigo, ele tá grande, né? Nós temos 19 páginas, então se você suprimir ali não vai ter problema. Eu recomendo de novo, não ignore, mas traga como um fio introdutório, né? Olha, existe duas correntes, a corrente de Hume, a corrente de Mill, que tem essa perspectiva ontológica, né? Como uma solução, a ciência oferece, né, aos pesquisadores a utilização desta abordagem, que tem sido recorrentemente criticada em função... Aí você vai trazer essa construção e fortaleça mais, e explore mais, porque certamente eu não sou a única que nunca tinha ouvido falar da metodologia, né? Então, a gente tem muito interesse em esmiuçar melhor a operacionalidade dela. Então, talvez quando você traz esses estudos anteriores, você possa também explorar um pouco mais como eles foram metodologicamente realizados para suportar o atendimento da metodologia, que eu tenho certeza que você vai ter uma contribuição muito boa para quem quer fugir das equações estruturais, mas não sabe para onde correr. Então, fica aí a sugestão. E aí, talvez, nas considerações finais, você retomar as tuas questões de pesquisa que você trouxe lá, como proposições de como se pode utilizar a partir desse método. Porque você trouxe né, você me trouxe assim, olha, a gente pode fazer survey, a gente pode fazer entrevistas abertas, né? Então, talvez você possa fazer uma conversa com aquelas pesquisas, olha, aqui uma survey trabalhando dessa maneira possa ser relevante. Retomando elas, eu acredito que você vai ter bastante sucesso na publicação da tua pesquisa. E publique, porque é bem importante, não esqueça, às vezes a gente manda para os congressos e se envolve na tese, que quase não tem o que fazer, né? E não vai adiante com um artigo, mas vá adiante, publique, que você tem uma contribuição muito boa aí para quem quer buscar alternativas como método de pesquisa. Excelente. Muito obrigado, professora Márcia. Vânia, Vanessa, gostariam de fazer uma conversa, um bate-papo com o Andrés? Eu gostaria. Bom, é um trabalho que me surpreendeu bastante. Não conhecia esse método também, né? Mas tive que ler bem mais de uma vez para entender, tá? Então, assim, bem limitada mesmo. Mas eu sou muito curiosa, Esdras. E aí eu fiquei pensando,
uma parceria sua, com um estudo seu com um matemático, porque eu também me remeti ao nosso matemático da faculdade. E fiquei pensando como seria um estudo multimétodos, onde você poderia estar aplicando esse método com o mesmo instrumento, mesma ferramenta, e também utilizar um outro método, sabe? Ô, Você Vânia, fazer. eu até descobri uns trabalhos assim, sabia? Tem, no âmbito internacional, tem uns 3 trabalhos publicados que o pessoal usa modelagem e usa a CNA para fazer justamente a comparação. Olha que legal. E como é possível trabalhar com survey para ambos os métodos, então eu pretendo fazer isso na tese também, né? Não na tese, que na tese não dá, não cabe, né? Uhum. Na tese eu vou com CNA mesmo, mas depois na publicação dos artigos eu vou ter os mesmos dados, sendo possível fazer a comparação. Então é uma ótima perspectiva mesmo, e eu vi esses pequenos trabalhos aí que reforçam, né? E eu pensei assim que seria interessante. Eu até tenho alguns estudos, né, alguns estatísticos que é muito interessante essa parceria, né, do matemático com um psicólogo, por exemplo. Então, assim, como que eles, pensando diferente, eles conseguem enxergar de forma diferente, mas eles conseguem dar mais riqueza e profundidade na discussão. Então, eu fiquei pensando no seu estudo se será que nas equações ali, quando a gente começa, essa carga está muito baixa, vamos tirar ela, tira essa carga, tira essa carga. Até que ponto eu estou tirando, como que eu estou deixando o meu estudo, o que que eu estou ignorando que poderia ser relevante. É essa Aí, que é a crítica, né, que a CNA tenta fazer, justamente que a modelagem ela vai excluindo, vai chamando de outliers e vai excluindo os fatores que não têm muita contribuição. E a CNA busca agregar todos eles, né? Vai entender ali como estrutura causal. Por exemplo, na minha pesquisa de tese, eu vou estudar as avaliações subjetivas dos consumidores, como isso repercute em entender o processo de transição para a aposentadoria como um desafio ou uma ameaça. Frente a esse desafio ou ameaça, como esse consumidor se porta com relação ao planejamento financeiro para a aposentadoria, de uma forma mais proativa, de uma forma procrastinatória, e de que maneira isso repercute no comportamento dele, que aí é marketing, eu tenho que trabalhar comportamento, não tem como sair. Então, eu vou analisar justamente quais dessas configurações são possíveis para explicar um comportamento lá na frente, que é o meu outcome, né? Então, eu preciso de conhecimento financeiro, mas a pessoa que tem conhecimento financeiro e não tem uma alta eficácia financeira, ela é proativa com o planejamento para aposentadoria. O conhecimento financeiro por si só, ele consegue estimular a pessoa a planejar, ou pessoas com conhecimento financeiro vão ter um comportamento procrastinatório. Então, todos esses fatores, para mim, eles têm relevância. A literatura explica que cada um tem um tipo de contribuição. Mas se eu for utilizar modelos de equações estruturais, é possível que ele refute a autoeficácia financeira, né? E eu quero saber a alta eficácia financeira, combinada com conhecimento financeiro, combinado com perspectiva de tempo futuro e com metas claras de aposentadoria, repercute num planejamento financeiro mais ativo, uma vez que ele entendeu a transição como um desafio, e vai trazer para ele também um comportamento financeiro mais proativo em relação aos seus investimentos. Até o comportamento de consumo muda um pouco, né? A pessoa, quando tem um planejamento bem estabelecido, ela gasta menos, ela se preocupa melhor com relação a esse controle do seu consumo e etc, né? Então, existe uma forma de explicar todos os fatores dentro de uma condição só, dentro de um trabalho só, em vez de ficar refutando, né? Ah, porque a contribuição dele não atingiu a variância média explicada, eu vou excluir 2 fatores e vou deixar uma estrutura fatorial apenas com 3. Então, essa que é a crítica que o Baumgartner vai fazer em cima tanto da modelagem, quanto também em cima da QCA, que vai tentar trabalhar diferente, mas a QCA não obedece à sequencialidade, então ali muitas vezes ela não consegue representar a cadeia causal completa desse processo, né? E é muito rico na sua abordagem quando, né, não sei se eu estou falando bobagem, professora, aí me corrigi aqui, tá? Mas assim, quando eu penso que faz muito sentido dentro das ciências sociais essa abordagem, porque é a questão da complexidade humana, né? Então, dentro da teoria da complexidade, a gente começa a pensar, mas se é tão complexo assim, por que que eu vou estar tirando alguns elementos que eu considero outliers porque não chegou na carga fatorial desejada? Perfeito. Então, será que essa abordagem da complexidade poderia também estar contribuindo
né, na defesa desse método? Você fez a leitura certinha. É justamente isso. O trabalho que eu vou fazer, ele envolve uma estrutura psicossocial. Então, são fatores psicológicos e fatores sociais, né? Por exemplo, fatores sociais, socialização econômica parental, né? O quanto que o pai contribui no conhecimento financeiro do filho no momento de infância e adolescência, né? É um fator social. Qual o apoio dos amigos com relação a isso? Mas esses fatores psicológicos, né? Qual a perspectiva de tempo futuro? Como eu trabalho as metas de aposentadoria? Ter uma perspectiva disso consistente na minha avaliação subjetiva, né? Então, assim, ele está trabalhando com as heurísticas mentais, onde a gente não pode excluir fatores. Todos vão ter uma certa explicação, né? Todos vão contribuir para uma certa explicação daquele fenômeno. E essa é a grande questão, principalmente quando a gente vai na subjetividade. Por isso, buscar um método mais robusto para comprovar que, analisando subjetividade, eu consigo trazer consistência, né? Apesar de não ser uma ciência natural, né? É uma ciência social, mas eu consigo também extrair consistência através de um método que busque estudar toda a cadeia causal, né? Todos os fatores que de fato contribuíram para uma causa. Para uma causa não, para um efeito, né? Com É a bem. fala Ô, Vânia, posso interromper com a tua fala? Me veio uma pergunta. Você já chegou, Esdras, a fazer uma comparação, aplicando as equações estruturais e aplicando a tua metodologia Não, eu para já conheci ver? alguns trabalhos que fizeram isso, né? Mas eu particularmente não fiz ainda, mas pretendo fazer com os dados da tese. Ah, perfeito. Vou fazer a CNA, apresento minha tese com a CNA, mas no futuro, na publicação dos artigos, aí eu vou pegar a mesma base de dados, vou comparar, vou dizer que não há, né? Aí eu vou ter instrumento para vários artigos, né? O bom vai ser isso, né? Sim, Um artigo com sim. a CNA, um artigo com a modelagem. Depois um outro artigo confrontando as duas, né? Dizendo qual é Uhum. o que uma tem a outra, onde uma peca a outra ajuda. Sim, porque eventualmente elas podem ser complementares, né? Isso, Dependendo dos resultados, pode ser que eles sejam complementares, isso. na perspectiva de uma complexidade. Me veio, a partir da fala da Vânia, me veio essa indagação. É, Fica a curiosidade, né, de entender o que diante de um método é eliminado e o que permanece, né? Então eu também fiquei Isso. E curiosa em relação. de repente até para comprovar, né? Tá vendo? A CNA consegue trazer melhores conclusões. Ou não, né? Mas, assim, se de fato essa discussão que vem sendo feita realmente, que a CNA ela é diferenciada e consegue trazer mais robustez, vamos comprovar isso com os dados empíricos, né? Se for possível, teremos aí uma discussão. eu queria só fazer uma pergunta bem rápida. Esdras, eu acho que sempre o grande desafio quando você traz essa questão de um novo método é pensar na forma como você vai operacionalizar a pesquisa, né? Você falou assim, eu vou rodar uma modelagem e depois eu vou pegar esses dados. Então, quer dizer, o mesmo instrumento que eu coletar os dados para a minha pesquisa, digamos que eu faça uma modelagem de equação estrutural, eu conseguiria adaptar isso para essa metodologia que você está utilizando, por exemplo, lá uma escala, 5 pontos, 7 pontos, você consegue fazer essa sem ter que ter um modelo de instrumento específico para a coleta deste modelo. É isso? É o mesmo instrumento, a escala Likert de 6 pontos. Com essa escala, a gente consegue cortar uma ambiguidade ali que teria no meio da escala. Para CNA, eu faço uma adaptação. Eu tenho que fazer ali uma contagem de frequência, inverter os itens, tem um script. Para modelagem, não, já está passível de aplicação. Então, eu já consigo aplicar direto. Essa é uma Então, vantagem. só confirmando, Agora são sim, 6, é isso? 6 itens, não, 6 itens, não ímpar, para-lhes. Tá, de 1 a entendi. 7. De 1 a 7, cortando ali a mediana, né? Você Ah, fala tá, é entendi. tipo Likert, então, a Ah, sete. Likert, isso. é uma Tipo Likert. Likert. Agora, Isso. em termos de pergunta de pesquisa, aí muda, né? São perspectivas diferentes, né? Então, para trabalhar um outro artigo, eu tenho que realmente trabalhar um voltado para modelagem, um voltado para CNA e depois um terceiro com as duas perguntas provocadoras, tentando fazer a confrontação.
Acho que um artigo de método aplicando isso num cenário seria muito legal. No final, como uma contribuição, colocando, por exemplo, os códigos que se roda dentro do R. A gente fez isso num artigo, foi para o SINGEP do ano passado, vai sair esse ano, que a gente trabalhou com. Tem alguns trabalhos com modelagem, por isso que eu fiquei curiosa, e realmente a discussão aqui me colocou a pensar algumas coisas. E a gente colocou porque nesse a gente usou redes neurais artificiais, né? Então, Uhum. para fazer essa análise. Então, achei interessante aí a sua fala. Muito obrigada. Eu que agradeço demais. Me faz pensar também sobre a obra e contribui demais, né? Tipo, eu acredito que nós, então, temos aí 15 minutos. Só coloquei aqui o convite para depois vocês fazerem a avaliação da sessão, tá bom? Sim, Só para aham. deixar registrado aqui. E Perfeito. eu agradeço demais a oportunidade aí de ter conhecido a tua pesquisa, parabéns. Vânia, parabéns aí pelo trabalho. Andressa, muito obrigada pela condução, estava maravilhoso, tá? E um bom congresso para nós, temos ainda Isso aí. algumas possibilidades, tá ok? Tá bom, gente. Muito Tá bom, eu obrigada. agradeço demais também as contribuições e o bate-papo muito bom. Ok. Isso aí. Boa tarde a Tá bom. todos. Boa tarde. Ah, Tchau, abraço. tchau. Tchau, Tchau. tchau. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vantagens de sermos universitários. Na minha opinião,